hoje nós vamos falar sobre outro assunto. Hoje nós vamos conversar sobre eutanásia, tá? Se você não sabe muito bem o que é isso, vai ficar sabendo. Tá aí? Nós estamos com um probleminha de internet. Se fosse transparência, não tinha problema, né? Colocava ali a transparência. A não ser que estivesse faltando energia. Transparência é velha, né, não? Ah, maravilha. Então, queridos, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero lançar uns pressupostos bíblicos rapidamente aqui, que são fundamentais para que a gente possa discutir esses assuntos. Com certeza, o pastor Reuel já entrou nessas questões, no desenvolvimento dos temas que ele fez, mas é importante a gente dar uma relembrada, porque esses princípios são básicos, né? Então, a primeira questão que a gente precisa entender, pode passar para o próximo, por favor, é que existe uma diferença básica entre a maneira como um cristão vê o mundo, para a maneira como uma pessoa secularizada, uma pessoa que não tem uma visão de mundo bíblica, vê a realidade. E aí, eu não sei se já aconteceu algumas vezes, de você discutir sobre um assunto com alguém, e de repente você dizer, mas a Bíblia diz isso. Só que essa pessoa disse, mas e daí? Eu não creio na Bíblia, a Bíblia não é, para mim é mais um livro como outro qualquer. E aí de repente você se sentiu meio travado, e agora eu vou dizer o quê? Porque o nosso argumento, ele tem como base a palavra. E existem muitas pessoas que não creem na Bíblia. Então o que acontece? Mas isso não muda o fato de que a maneira como a gente vê o mundo é a maneira que a Bíblia apresenta. E aí, consequentemente, a gente precisa entender essa diferença para entender por que a gente crê em algumas coisas e essas coisas são diferentes da maneira como o mundo pensa. Então, veja só, a cosmovisão mundana, ou seja, a maneira como o mundo vê a si mesmo, as pessoas que não têm Deus, que não vivem para Deus, veem a vida, é diferente da maneira como nós vemos. Em primeiro lugar, o mundo vê a si mesmo sem um Criador. Então, nós partimos do princípio, esse é o princípio fundamental da nossa crença, que tudo foi criado por Deus. A gente crê num livro que começa com a seguinte frase, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o ponto de partida fundamental da nossa vida, da maneira como a gente enxerga a realidade. Só que o mundo não. Consequentemente, isso vai fazer com que a gente caminhe em estradas bem diferentes nas percepções que a gente tem sobre algumas coisas. Então, consequentemente, se não existe um Criador, se não existe um Deus que está acima da criação, para o mundo não existem valores divinos. Não existem definições de certo ou errado estabelecidas por um Deus. Eles nem sequer consideram esse Deus como dono do mundo, dono de todos nós. Para nós, esse Criador também é legislador e juiz. Ou seja,
Nós cremos que se há um Criador de todas as coisas, Ele tem direitos sobre a criação e, consequentemente, Ele dita o que é certo e o que é errado e Ele exige prestação de contas do que é certo e do que é errado. Está conseguindo entender a diferença? Então, resultado, nós cremos que para saber o que é certo e o que é errado, a gente precisa perguntar para Deus. Porque Ele é quem tem condições de definir o que é certo e o que é errado. Consequentemente, a humanidade, se ela não acredita num Criador, e se ela não acredita em valores divinos, o que é que ela vai fazer? Ela mesma vai determinar o que é certo e o que é errado. Consequentemente, a gente vive hoje num mundo em que pessoas têm as perspectivas mais diferentes possíveis sobre o certo e o errado e praticam realidades das mais diferentes possíveis. Por exemplo, em determinadas culturas isoladas no continente africano, os idosos, quando atingem determinada idade, são mortos. Então, eles matam os velhos. Por quê? Porque eles acreditam que, como os velhos não podem mais caçar, não podem mais produzir, eles são um peso para a sociedade. Então, o que é que eles fazem? Aliviam o peso, porque eles entendem que não tem para que ficar insistindo, dar de comer uma pessoa que não pode produzir mais nada. Irmãos e irmãs idosos, cuidado quando visitarem alguns lugares, tá? Não, você imagina o que para nós é um absurdo, para eles é o normal. E sabe o que é que acontece? Antropólogos estudando essas tribos, descobriram que os idosos, não a totalidade, mas a maioria deles, se sentiam extremamente honrados quando chegava o dia de morrer. Porque eles mesmos não queriam ser um peso. Atenção, vovós, não se preocupem, nós amamos vocês. Queremos vocês aqui. Até fica bem veinha. Mas aí, por que uma sociedade tem isso como padrão de certo ou errado? E outra sociedade tem isso como padrão de certo ou errado? Porque essas sociedades buscam neles mesmos o que é certo e o que é errado. Nós cristãos temos uma ideia diferente da realidade. Nós acreditamos que o homem, o ser humano, não tem condições de determinar de si mesmo o que é certo e o que é errado. Ele precisa recorrer ao dono de tudo, ao dono da criação. Então, para nós, a humanidade descobre o que é certo. Ela não determina o que é certo. E como é que a gente descobre o que é certo? Procurando o que aquele que é dono do certo tem a dizer sobre as determinadas questões. Então, quando nós falamos sobre pena de morte, quando nós falamos sobre aborto, quando nós falamos sobre eutanásia, quando nós falamos sobre qualquer outra coisa, nós não temos outra coisa a fazer senão perguntar para Deus o que é que o Senhor pensa sobre isso. Porque nós vivemos para fazer a vontade do Senhor e não de determinada cultura ou de determinada ideologia humana. Amém? Então, por isso que quando você vê os nossos estudos, a gente elabora um argumento, mas de repente, quando menos espera, um texto bíblico. Um texto bíblico. Por quê? Porque quem diz o que é verdade, quem diz o que é certo, é o Todo-Poderoso Senhor. Amém? É nisso que a gente crê e é baseado nisso que a gente vive. E aí, como é que Deus vê a vida? O que é que Deus tem a dizer sobre a vida e a morte? Eu estabeleci alguns princípios aqui, mas eu não vou trabalhar todos. Tem um que eu vou deixar para trabalhar no próximo domingo, que a gente vai falar sobre suicídio, e que tem realmente, é muito forte a conexão com a ideia do suicídio. Mas o primeiro princípio que a gente precisa entender é a resposta de uma pergunta. Que pergunta é essa? Próximo slide. A quem pertence a vida? Essa é uma pergunta que precisa ser feita para se trabalhar qualquer questão dessa. Por quê? Porque a gente está trabalhando tomar uma decisão acerca de se alguém vive ou morre. Né? O que é que eu escolho? Eu escolho morrer ou eu escolho viver? A pergunta é, eu tenho autoridade sobre a vida e a morte a ponto de tomar uma decisão dessa? A Bíblia diz para nós que não. Deuteronômio 32, 39 diz o quê? O próprio Deus falando
Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Aí o que é que ele diz? Faço morrer e faço viver. Então Deus dizendo que na sua exclusividade como Deus Todo-Poderoso, Ele é o único que tem o direito de dizer quem vive e dizer quem morre. Então a vida e a morte pertencem a Ele. Ele é o dono dela. E Ele é quem direciona as coisas. Nesse sentido. Outro texto, 1 Samuel 2,6. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. O Senhor mata. Então presta atenção, esse texto está onde? Esse texto ele está no Cântico de Ana. Lembra de Ana? Aquele personagem sensacional do primeiro livro de Samuel, sonhava em ter um filho, pedia por um filho, mas ela era estéril, e o tempo passava, e ela amargava a dor de não ter um filho, e depois de muito pedir a Deus, e ela abusava tanto de Deus, que o sacerdote chegou a pensar que ela tinha tomado uma, e estava bêbada ali, né, de tanto que ela ficava orando, né, tanto que ela ficava orando, pedindo a Deus, e aí o que acontece? Depois de orar muito, Deus a agracia e faz com que ela fique grávida. E aí quando ela viu aquela vida brotando milagrosamente dentro dela, ela cheia do Espírito Santo, isso significa dizer que esse hino não foi uma imaginação humana, esse hino foi resposta a esse enchimento do Espírito na vida dela. Então ela cheia do Espírito Santo, começa a cantar, começa a entoar um cântico, e dentro desse cântico ela diz, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então o que é que ela está dizendo? Só Deus mesmo é dono da vida. Porque uma vida que eu não tinha condições de conceber dentro de mim, Ele me deu. E se Ele é dono da vida, então só pode ser Ele também o dono da morte. Camila, você se lembra no Senhor dos Anéis, quando ela curte esse filme também, eu falei direto para ela que ela curte esse filme. Quem é que assistiu o Senhor dos Anéis? Pronto, tem uma galera, né? Tem uma cena que eles estão dentro lá procurando as minas de Moria, né? Estão ali. E aí, o que é que acontece? Em inglês é Moria, nem é eu nem tu. Pelo menos no que eles pronunciam, né? Aí o que é que acontece? Eles estão ali e de repente o Frodo percebe a presença do Gollum. A primeira vez que ele aparece ali, né? E aí Gandalf conversando com ele, e ele diz assim, o Bilbo deveria ter matado ele quando teve a oportunidade. E aí o Gandalf diz uma coisa que parece que foi tirado da Bíblia, sabe? Ele diz assim, Frodo, há pessoas que morrem, mas mereciam viver. Há pessoas que vivem, mas mereciam morrer. Você pode devolver a vida àqueles que morreram sem merecer? Aí ele diz, não. Então não se apresse em querer matar aqueles que você acha que não merecem viver. Então, o princípio que Gandalf estabeleceu ali, qual foi? Que só pode determinar a morte aquele que determina a vida. Só quem é capaz de dar vida é que tem direito de decidir encerrá-la. Então esse princípio lá, ele não fala de Deus, mas a gente vê nas entrelinhas, né? Na verdade o Peter Jackson, ele tem muito de cosmovisão cristã, inclusive, o Peter Jackson não, o Tolkien, o Peter Jackson é o diretor. O Tolkien, que é o autor do livro, ele tem muito de cosmovisão cristã no filme dele, mas enfim, esse princípio é um princípio bíblico. O dono da vida é Deus. Então quem determina até quanto ela dura é Ele também. Lembra quando Jesus diz para os ansiosos, quem de vocês pode aumentar em um côvado o curso da sua vida? Lembra dessa passagem?
Então, esse é um princípio fundamental. Quando a gente for trabalhar essas questões, precisa partir desse princípio. Deus é o dono da vida. Ele é soberano sobre a vida. Segunda questão que a gente precisa trabalhar para poder desenvolver o tema é: por que a vida humana tem valor? Você acredita que a vida humana tem valor? Sim ou não? Sim? A vida humana é importante? Sim ou não? Ela é mais importante do que a vida de uma barata? Sim? Mais importante que a vida de um cachorro? De um coelho? De um hamster? Né? Não, porque se eu falo de uma barata, todo mundo tem sim, mas se eu disser de um pônei, aí todo mundo vai pensar, mas peraí, o pônei é fofinho, né? Um panda. Então, a pobrezinha da barata não tem direito a viver, né? Mas o fofinho, o bonitinho. Mas, enfim, a Bíblia é enfática em determinar que a vida humana é mais importante do que qualquer outra vida nesse planeta. Quando Deus criou todas as coisas, Deus colocou o homem como governador de toda a criação, e a criação era para o desfrute dele, para o deleite dele, mas que ele cuidasse e guardasse com responsabilidade. Mas por que o homem é melhor do que os outros bichos? Por que o homem não é simplesmente mais um animal? Por que a vida humana tem esse valor especial, a ponto de, se você tiver uma arma na mão e tiver um cachorro pitbull atacando uma pessoa, o que é que você vai fazer? Você atira no cachorro, né? Por que a vida humana é especial assim? Por que ela tem esse valor maior? Porque o homem foi feito de maneira especial. Ele foi feito de forma diferente. Ele foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Só ele tem isso. Gênesis 9:6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem o quê? Segundo a sua imagem. Então, Deus, quando Noé volta, acaba o dilúvio, né? E Deus estabelece que quem matasse uma pessoa deveria ser morto. Ele diz isso por quê? Porque quem mata alguém está fazendo algo muito grave. Quem mata alguém está matando alguém que tem a imagem de Deus. Por isso que Deus aceita que mate cachorro, que mate cabrito para comer, que mate boi para comer, que mate pomba para comer, que mate galinha para comer, mas não aceita que mate gente. Pois não, meu irmão? Oi? Não, preste atenção, eu estou trabalhando o princípio, tá? Eu estou trabalhando o princípio geral. O caso de legítima defesa, ele é estabelecido na própria lei do Pentateuco, tá? Tem lá várias situações em que a morte, ela deixa de ser uma pena severa, deixa de ser um crime severo, na medida de algumas circunstâncias, tá certo? A lógica da legítima defesa qual é? Se você me mata, você está passível de morrer. Eu posso me adiantar para evitar a minha morte. Essa é a lógica, tá? Isso não é condenável na Bíblia, tá certo? Mas assim, como a gente não está falando sobre isso, eu não vou me delongar nessa questão, tá? Então, o princípio fundamental é esse. O homem foi feito à imagem de Deus. Eu não posso atentar contra a vida de alguém. E não somente eu não posso matar, mas eu não devo nem falar mal de alguém. Por quê? Porque essa pessoa tem a imagem de Deus, é o que Tiago diz. No capítulo 3, versos 9 e 10, ele vai dizer: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Meus irmãos, não pode ser assim. Então você perceba que a imagem de Deus no homem confere a ele uma condição de dignidade tão significativa que nem falar mal dele eu devo. Porque se eu falar mal dele, eu estou falando mal de alguém que tem a imagem de Deus. É como se em última instância eu estivesse falando mal do próprio Deus. Estão entendendo? Então qual é a dignidade? Por que a vida humana tem dignidade? Por que a vida humana tem valor? Por causa da imagem de Deus no homem. Então perceba que mais uma vez, Deus no centro. Estão percebendo isso? Então, de quem é a vida?
de Deus. Por que a vida é importante? Porque tem algo de Deus na gente. Então, mais uma vez, Deus no centro. E um terceiro princípio, em especial para a questão que nós vamos discutir hoje, mas também válida para as outras questões, Deus aprova os esforços em favor da vida. Por que esse princípio é importante aqui? Porque alguém poderia dizer o seguinte: pastor, se só Deus decide quem mata e morre, por que eu boto uma pessoa na UTI? O certo não era deixar ela para Deus decidir se ela vai morrer ou se vai viver? Não é? Então, se tomar a decisão de desligar os aparelhos, por exemplo, eu estou querendo assumir o lugar de Deus? Será que eu não já assumi o lugar de Deus quando liguei os aparelhos na pessoa? Estão entendendo a lógica da coisa? Só que a Bíblia mostra claramente que Deus aprova os esforços em prol da vida. Então, por exemplo, nós vemos aqui Paulo dizendo a Timóteo para ele não beber somente água, para ele colocar um pouco de vinho na água para melhorar o estômago, por causa das enfermidades dele. Então você presta atenção que se Paulo achasse que a gente não devia querer tomar o lugar de Deus e fazer nada em prol da vida, ele ia dizer: Timóteo, não faça nada, porque vai que esse estômago é Deus já preparando sua morte, você não pode interferir na ação de Deus. Estão entendendo? Se for com essa lógica, está entendendo? Ninguém toma nem remédio. Eu sou hipertenso. Eu tomo remédio todo dia. Eu estou querendo dar uma de Deus? Se Deus quer que a minha pressão suba, eu tenho um AVC e morra. Eu estou atrapalhando os caminhos do soberano, tomando um comprimido de losartana com HCT. Por que vocês estão rindo? De 100 por 25 mais. É porque a losartana hoje, né? Quem tem pressão alta está refém desse danado, né? Acho que a turma que riu é porque está tomando também. mas o que acontece? Então, alguém, se for seguir essa lógica, ninguém faz nada. Ninguém toma um remédio, ninguém vai no médico. Não, eu não posso interferir. Deus é que é Senhor, Ele é que é soberano. Então, se Ele está mandando essa doença, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Não. A Bíblia mostra que Deus aprova os esforços em favor da vida. Você vê Tiago, por exemplo, está doente, o que é que ele faz? Diz: procura os presbíteros para orar por você, para passar o óleo em você. Lembrando que o óleo tinha propriedades medicinais, né? O óleo eram óleos aromáticos preparados com ervas, que passava nos doentes para tentar aliviar. Lá no Pará tem o óleo de andiroba. Está entendendo? Que diz que cura até câncer. Pelas mulheres que vendem, cura até câncer, entendeu? Tinha uma irmã lá na igreja em Belém, que ela dizia: pastor, me curo com andiroba. Tudo é andiroba. Andiroba resolve tudo, pastor. Aí ela teve um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia. Aí eu fui visitar ela no hospital, ela disse: pastor, eu devia ter avisado o médico para abrir, passar uma andirobazinha lá dentro. Ia ficar bonzinho. Mas, então, no tempo do Novo Testamento era assim. Tanto é que você se lembra que o bom samaritano, lembra a palavra do bom samaritano? Ele deixou o doente lá na estrebaria, e o que foi que o cara fez? Passou óleo. Lembra? Passou óleo nas feridas. Então o óleo aqui não é esse óleo da unção que compra ali na Conde de Sazedas para fazer um ritual, não, certo? É óleo remédio mesmo. Então o que acontece? Você vê Paulo dizendo: Timóteo, faça algo em favor da vida. Você vê Tiago dizendo: está doente? Faça algo em favor da vida. Ore, tome remédio. Então o que acontece? Partindo desse princípio, então a gente já entende: Deus aprova os esforços em favor da vida. Se você coloca uma pessoa na UTI, se o médico ministra medicamentos, se o médico põe um respirador artificial, ele faz essas coisas em prol da vida, Deus aprova esses esforços. Está claro isso? Esses princípios precisam ser estabelecidos para que a gente não desvie o foco, não confunda a cabeça. Uma vez que a gente entendeu isso, vamos fazer um breve resumo.
desses 3 princípios. Na próximo domingo eu vou falar de mais um, que eu preferi deixar para o próximo domingo, que tem ainda mais a ver com o tema do próximo domingo. Próximo slide, por favor. Então, vamos dizer todo mundo junto aqui esses 3 princípios fundamentais. Primeiro, Deus é soberano sobre a vida e a morte. Segundo, humana é santa por ter sido feita à imagem de Deus. E terceiro, Deus se agrada quando lutamos por manter a vida. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro isso? Pronto. Partindo desses princípios, a gente vai agora trabalhar a questão. Nadir. Obrigado, Hugo. De novo. Nossa parte, porque Deus faz a parte dele que a gente não consegue fazer? Seria esse princípio? Nadir, olha só. Não tem na Bíblia que Deus só faz a parte dele e só faz o que a gente não consegue fazer. Está entendendo? Não tem isso na Bíblia. A gente pode ser negligente, não tomar nenhum remédio de Deus por graça ir lá e curar. Você está entendendo? Então, agora, tem na Bíblia que Deus quer que a gente faça a nossa parte. É diferente. Tá certo? É diferente eu entender, não, eu preciso fazer porque Deus deu inteligência ao homem, estabeleceu a medicina e Ele quer que eu faça, assim como Ele não mandou os presbíteros só orarem, mandou os presbíteros botar óleo no doente. Então, o que é que acontece? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é eu ter cuidado para não achar que Deus só vai fazer o que eu não fizer. Deus só vai... Não, também não tem isso na Bíblia, entendeu? Então, Deus pode curar se você fazer nada, sem... Você precisa da cirurgia, Deus cura você nem cirurgia faz. Deus tem poder para fazer isso, tá? Mas a gente precisa manter esses esforços em favor da vida. Deus se agrada disso. Em mais de uma situação, Deus usou pessoas para mandar outras pessoas fazerem isso, tá? Então, queridos, esse é o princípio, esse é o fundamento. Essa é a teoria, não é uma teoria morta, é a teoria sobre a qual a gente edifica a nossa vida. Só que quando a gente vai para a vida real, quando a gente vai para a prática, a gente vê algumas situações que põem o nosso coração em xeque, que afligem o nosso coração. E eu vou trazer um exemplo para vocês de uma mulher que viveu na França. Passa o próximo slide, por favor. Essa senhora, ela era uma professora, uma cidadezinha pequena da França, tá? Ela, com 52 anos, foi acometida de uma estesioneuroblastomia. O que é isso? É um tipo raro de câncer que dá no rosto, tá? Ele não tem cura, não tem quimioterapia para ele, não tem radioterapia para ele, não tem cirurgia, não tem como tirar. E o que é que ele faz? Ele nasce por dentro do crânio e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E a pessoa vai sentindo dores horríveis e vai perdendo os sentidos um a um, até o cérebro ficar tão comprimido que a pessoa morre. Tá? Então, quando essa mulher tinha 52 anos, esse tumor foi detectado e ele começou a avançar rapidamente, até que ela já estava nesse estado. Passe aí, por favor. Passe, por favor. Nesse ponto, ela já estava cega, já tinha perdido a visão, tá? Já tinha perdido o olfato, já não sentia cheiro, já tinha perdido o paladar, ela não sentia gosto, ela ainda conseguia falar e ouvir. E ela entrou na justiça francesa, tá? Fez um pedido, entrou na justiça, solicitando o direito de cometer um suicídio assistido, uma eutanásia, de nome diferente, né? Os médicos dela já tinham concordado, ela estava pedindo na justiça o direito dos seus médicos aplicarem uma injeção letal e ela morresse, antes que ela tivesse de enfrentar as consequências maiores da sua doença. Ela sentia dores lancinantes, ela vivia se contorcendo de dor, ela já estava cega, ia chegar um momento que ela não conseguiria falar, não conseguiria ouvir, ia chegar um momento que ela estaria completamente sem controle de suas funções, e isso lentamente, com muita dor.
E aí ela fez esse pedido e a justiça francesa negou o seu pedido. A pergunta que a gente faz numa situação dessa é, próximo slide, por favor. O que você faria nessa situação? E a segunda pergunta, que por mais difícil que pareça é a mais importante, o que Deus quer que façamos numa situação como essa? Então, queridos, é em situações assim que o debate sobre a questão da eutanásia se levanta, né? Sobre se existiriam situações que seria justificado você apressar a morte de alguém para evitar os efeitos daquela doença incurável que a pessoa tinha. Então, vamos entender um pouco o sentido da palavra. Próximo slide, por favor. A expressão eutanásia, ela é uma expressão de origem grega, tá? E ela é fruto da junção dessas duas palavras. O prefixo eu ou ev, pode ser pronunciado das duas maneiras, significa bom. Então esse prefixo ev, quando ele é acrescentado numa palavra grega, ele modifica o sentido da palavra para melhor. Por exemplo, angelion em grego é mensagem, evangelion é evangelho, que você já conhece. Logel em grego é falar, evlogel é abençoar, tá? Então, eutanásia é a junção desse prefixo com thanatos, que em grego significa morte. Então, eutanásia seria a morte boa, né? Uma boa morte, uma morte tranquila, uma morte em paz, enfim. É o ato de causar a morte de um doente, reconhecidamente incurável, visando abreviar seu sofrimento, tá? Então, isso em alguns países, como a Suíça, por exemplo, é largamente permitido. O doente solicita, os seus advogados entram na justiça, a justiça aprova e a pessoa, utilizando um termo que se utiliza para cachorro, sacrificado, ou cavalo, enfim. A pessoa é vista como alguém que, para não sofrer, deveria morrer, tá? Existem formas diferentes, né? Existem tipos diferentes de eutanásia, tá? Então, existe a chamada eutanásia ativa. O que é eutanásia ativa? É aquela em que você age para causar diretamente a morte do doente. Então, você aplica uma injeção letal para a pessoa morrer, tá? Se você deixar a pessoa como está, ela não vai morrer imediatamente. Você vai lá, aplica uma injeção e faz com que a pessoa morra. Existe também a eutanásia passiva. Que a eutanásia passiva seria de outra maneira. Seria você deixar de ministrar os esforços necessários para manter a pessoa viva, tá? A eutanásia passiva, ela se divide em não natural e natural. O que é uma eutanásia passiva não natural? Quando você priva a pessoa de coisas que ela precisaria naturalmente para viver. Por exemplo, você priva ela de comida. Existem países que só é permitida a eutanásia assim. O doente está lá, de repente ele está inconsciente, está numa cama, você deixa de ministrar alimento. E aí ele vai, dia a dia, ficando fraco, e literalmente morre de fome. Tá? Esse é um tipo de eutanásia passiva não natural. E o que seria a eutanásia passiva natural? Seria quando você decide desligar os instrumentos não naturais que forçam a pessoa a se manter viva, tá? Por exemplo, você está dando ali ampolas daqueles remédios que obrigam o cérebro a funcionar, tá? Existe isso, que é administrado na UTI, aqueles remédios que forçam o cérebro a funcionar. Você deixa de administrar os remédios e ele vai e para de funcionar. Outra situação, você desligar respirador, coisas desse tipo, tá? É a chamada eutanásia passiva natural. A
eutanásia, ela é praticada no mundo, em alguns lugares, algumas vezes de forma voluntária, ou seja, a pessoa ainda tem consciência e ela pede que seja feito isso, porque ela quer deixar de viver, tá? E, em outros casos, existe também a não voluntária, quando a pessoa não é capaz mais de expressar o seu desejo, ela está numa condição que não tem como ser consultada, e de repente a família, junto com a comissão médica, toma uma decisão, e aí desliga os aparelhos, ou faz lá o que tiver que fazer, tá? Queridos, isso é praticado em muito lugar. A lei brasileira proíbe a eutanásia, tá? A gente está trabalhando aqui uma coisa conceitual, tá certo? Mas em muitos lugares do mundo isso é praticado. E eu já vi muita gente defender algumas coisas dessas, e é por isso que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, para ter um posicionamento bíblico mais adequado sobre a questão. Ok? Todo mundo está conseguindo acompanhar aí direitinho? Teve alguma coisa que você não entendeu até agora? Pois não. Mesmo nos países que é legalizada a eutanásia, mesmo assim a família ou o paciente precisa entrar na justiça para ter esse direito. Eu não tenho a informação de se em todos os países tem que entrar na justiça. Eu não tenho essa informação. Eu posso pesquisar isso, tá? Mas eu não tenho. Mas eu sei que na França tem que entrar, porque na França é permitido que o paciente sem consciência você tire a alimentação dele, para ele morrer. Isso é permitido. Mas na situação que essa mulher queria, não. Porque ela tinha consciência e ela queria injeção letal. Aí a lei francesa proibia. Aí lá mesmo nas situações que a lei permite, era preciso uma autorização judicial. Mas eu não sei, como eu li o caso dela, aí eu tive alguma informação de lá. Mas eu não sei em cada país do mundo como é, não. Eu não tenho essa informação, não. Mais alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Não? Então vamos lá. O que é que Deus pensa sobre isso? Será que Deus se agrada de você tirar a vida de alguém para que ela não sofra mais? Será que isso é uma coisa que Deus quer que a gente faça? Que diminua o sofrimento de alguém por meio da morte, né? Então, nós vemos alguns textos que são interessantes. Na NVI se perdeu um pouco, mas numa tradução mais literal de Jó, por exemplo, Jó 3, do 20 ao 22, a Almeida Revista Atualizada, ela é mais literal no hebraico. Ela diz: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Então você vê, Jó estava num momento crítico, com uma doença terrível, todo o seu corpo coberto de feridas, sendo procurado pelos cachorros para lambê-lo, se raspando numa situação deplorável. Ele chega a questionar isso. No próximo slide, no capítulo 6, verso 11, por exemplo, ele diz assim: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Então, eu já vi alguns cristãos defenderem a eutanásia com base nesses textos, falando aqui que esses textos mostram que não vale a pena prolongar a vida se a morte é certa. Não vale a pena insistir, ficar lutando por uma coisa, se de qualquer maneira a pessoa já está se acabando, já está morrendo. Vamos dar uma olhada agora nos argumentos que são em prol da eutanásia. Não se preocupe que eu vou voltar a Jó, vou deixar você nesse drama e volto a ele mais lá na frente, tá? Vamos dar uma olhada nos argumentos que são a favor da eutanásia. Logicamente é uma coisa simples. Se você quer um conhecimento mais profundo sobre isso, você vai precisar dar uma lida, tá? Uma coisa mais básica que a gente está trazendo aqui. E aí vamos ver as respostas que a Bíblia e a lógica cristã tem a dizer para nós acerca disso, tá? O primeiro desses argumentos é esse: todos têm o direito de morrer com dignidade. Você já viu alguém dizer isso? Então, esse era um argumento básico da senhora Chantal. Ela dizia: olha a minha situação, isso é indigno, eu só tenho dor, eu já não posso ver,
daqui a pouco não vou poder ouvir, não vou poder falar, vou ficar trancada dentro de mim mesma, só sentindo dores. Isso não é um jeito digno de morrer. Eu tenho o direito de morrer dignamente. E aí, ouvindo esse argumento, qual é a lógica que essa pessoa está utilizando? Ela está definindo uma morte digna a partir do princípio da ausência de dor e sofrimento. Concordam comigo? Para ela, sentir tanta dor, sofrer tanto, é morrer indignamente. Mas é isso que a Bíblia diz? Pelo contrário, próximo slide, quando a gente vê que a Bíblia diz, a gente precisa fazer essa pergunta: desde quando o sofrimento é indigno? Quem foi que disse que dignidade é não sofrer? Nós vemos, por exemplo, Paulo falando em Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. O interessante é que a Bíblia, ela caminha numa direção oposta a essa perspectiva. Ela diz que sofrer é digno. Sofrer molda o caráter da gente. Sofrer produz crescimento. Então Deus tem propósitos com o sofrimento, querido. É óbvio que o sofrimento dessa mulher é tão intenso que a gente, depois que sabe de um caso desse, a gente pede a Deus todo dia: Deus, não me molda nesse nível, né? Não me ensina tanto assim, me ensina menos, né? A gente não quer passar por isso. Mas o sofrimento é instrumento de Deus para produzir dignidade, e não o contrário. Sofrer não é indigno, tá? Outra coisa, nós vemos um exemplo bíblico que alguém quis apressar sua morte em nome da dignidade, que foi Abimeleque, lá em Juízes, no capítulo 9. Essa situação aqui, do 9, do 52 ao 56, você está conseguindo ver? Dá para ver? O texto diz assim: Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Preste atenção. O que é que estava acontecendo aqui? Aquela pedra de moinho tinha causado um traumatismo craniano em Abimeleque. Hoje em dia, traumatismo craniano é difícil de curar. Naquela época, então, isso era impossível. Ele sabia que ia morrer. Num rompante de consciência que ainda teve, ele pediu que o seu escudeiro o matasse. Por que ele queria que o seu escudeiro o matasse? Porque na cultura dele, naquela época, morrer pelas mãos de uma mulher seria algo indigno. E ele não queria que a história dele ficasse manchada com esse detalhe. Então, me mate, porque eu vou morrer já, vou morrer a qualquer momento, mas a causa da minha morte precisa ser a espada na mão de um homem e não uma pancada de uma pedra de moinho jogada por uma mulher. Estão entendendo? E aí, resultado, o escudeiro dele foi diferente do escudeiro de Saul. Quando Saul pediu ao escudeiro que o matasse, o escudeiro se recusou. Mas esse obedeceu e foi lá e matou Abimeleque. E aí, resultado, para ele poderia entender que a morte dele foi uma morte bonita, foi uma morte digna, foi uma morte poética, foi uma morte bela, foi uma eutanásia. Mas o comentário que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, faz em seguida,
não coloca poesia nem beleza, não diz que a morte dele foi uma coisa digna, não diz que a morte dele foi uma coisa bonita, diz que a morte dele foi a mão do Senhor pesando sobre ele por causa das besteiras que ele tinha feito. Não tinha nada de bonito ali, não tinha nada de poético ali, não tinha nada de boa morte ali, não tinha nada de morrer com dignidade ali. Então, você procura na Bíblia, e a gente vai ver isso especialmente no próximo domingo, você procura na Bíblia a morte sendo vista como uma coisa que a gente deve querer, você não vai encontrar. A morte não é vista na Bíblia como uma coisa poética, como uma coisa bela. A morte é vista na Bíblia como um inimigo. E um inimigo que Jesus venceu quando ressuscitou. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Deus colocaria debaixo dos pés de Jesus todos os seus inimigos. O último desses, a morte. Então o que acontece? Não existe essa ideia, é belo morrer, é bonito, eu quero apressar a morte, porque é mais digno. Não tem isso na Bíblia, queridos. Não tem isso na Bíblia. O que a Bíblia elogia, o que a Bíblia mostra como digno, é enfrentar os sofrimentos com fidelidade. É difícil para a gente imaginar isso, porque ninguém aqui está morrendo agora e morrendo de dor. Mas quando isso acontecer, vai ser o ápice do culto e da adoração que você vai prestar a Deus. Enfrentar os sofrimentos com fidelidade. E não dizer, me mata logo aí que eu não estou afim de passar por isso. Eu quero morrer com dignidade. Outra coisa importante, o que fazer então nessas situações? Próximo slide, por favor. A Bíblia recomenda medidas paliativas para aliviar a dor, mas não para apressar a morte, tá? Você vê, por exemplo, Provérbios 31:6 dizendo, dê bebida fermentada, bebida forte, né? Aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Então, interessante, Deus, a sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, dizendo, se tiver alguém perto de morrer, sentindo muita dor, entorpeça ele. Na época não tinha anestesia, né? Na época não tinha, como é o nome daquele remédio bem forte? Morfina. Na época não tinha morfina. Né? Então o que é que se tinha para tomar? Bebida. Então dá bebida para ele. Tá certo? Porque aquilo entorpecia. E eles às vezes misturavam o vinho, misturavam a bebida com algumas ervas para deixar a pessoa mais realmente entorpecida, para suportar a dor. Foi por isso que as mulheres ofereceram para Jesus um vinagre, você se lembra disso? Esse vinagre, ele tinha ervas ali dentro que tinha por objetivo diminuir as dores em Jesus. Mas Jesus se recusou a beber, não dizendo que você não deve tomar analgésico. Ele se recusou a beber porque a morte dele tinha um significado. Pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. E o meu e o seu pecado é tão grande que ele tinha que sentir toda a dor. E por isso que ele recusa. Mas você vê na sabedoria bíblica dizendo, entorpeça quem está sentindo dor. Então, mas pastor, a pessoa está numa situação que sente muita dor. Dá remédio. Dá remédio. Faz o que puder fazer para diminuir essa dor. Mas apressar a morte, me parece que é uma coisa que você não vai encontrar na Bíblia. A recomendação. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Lembre-se, você está livre. Pois não, Camila? Então, é um caso que aconteceu na aula de bioética. Sim. A criança, a mulher estava grávida, um casal jovem, e a criança ela ia nascer com 3 síndromes diferentes e ela não era compatível com a vida.
a única chance de sobreviver era fazer uma cirurgia e a criança ia ficar debilitada o resto da vida, não teria chance de voltar. Sim. E aí as opções eram fazer a cirurgia e a criança ficar debilitada, né, em coma o resto da vida, ou deixar morrer, nascer e esperar algumas horas para morrer. Sim. E aí, qual o parecer da Bíblia perante uma situação assim? Me parece que a não intervenção não é condenável nesse sentido. Tá entendendo? Acaba Porque sendo um tipo de eutanásia, você simplesmente... na verdade, os não especialistas ministra nada. chamam esses casos de infanticídio. É um tema diferente. Por quê? Porque o feto, ele, embora seja já uma pessoa na Bíblia, mas é uma pessoa de caráter diferente de uma pessoa já nascida. Está entendendo? Por que eu digo isso? Porque se você for lá na lei do Pentateuco, você vai ver o seguinte, que se um homem numa briga ferisse uma mulher grávida e ela abortasse, a lei estabelecia uma pena de resgate, você tem que dar uma soma em dinheiro para compensá-la. Mas se naquela briga a mãe morresse, aí a pessoa tem que pagar com a própria vida. Então Deus estabelece penas diferentes, uma pena mais severa para a morte da mãe do que para a morte do feto. Isso indica então que Deus estabelece que uma vida já estabelecida tem prioridade em relação a uma vida ainda em formação. Então, isso resultaria para nós na base para afirmar que se manter a gravidez é risco certo de morte para a mãe, o correto é interromper a gravidez. Está entendendo? Nesse caso aí, embora não coloque o risco da mãe, mas a vida de fato da criança estava afetada diante da sua realidade intrafetal. Está entendendo? Então, me parece que o princípio de não intervir aí não fere nenhum princípio bíblico. Essa é a leitura que eu faço desse caso especificamente. Ok, obrigada. Está entendendo? Deixaria a criança nascer. Agora, não causar um aborto. Está entendendo? Deixa a criança nascer e Deus encaminhar o seu destino. Pois não, Eliane? Eu tive uma amiga do começo. Do começo. Eu tive uma amiga que ela teve câncer na mama e ela fez todo o tratamento, né? E tirou a mama e fez quimio e radioterapia. Só que deu a metástase, né? E ela pegou e falou para mim, a partir de hoje eu não faço mais nenhum tratamento. O máximo é tomar morfina e eu sei que Deus está preparando a morte para mim. Nesse caso, ela optou pela eutanásia. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? A gente poderia caracterizar isso com um tipo de eutanásia passiva natural, tá? A recusa ao tratamento. Só que eu tenho a impressão que nesse caso aí, ela não fez nada de errado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Sabe por quê? Porque uma vez que ela lutou toda a batalha, e chegou um ponto que ficou claro que era apenas uma insistência de prolongar, ela não tomou nenhuma medida para apressar sua morte, ela apenas disse, eu não vou insistir nesse tratamento e vou deixar Deus resolver meu destino. Então me parece que isso foi uma atitude, porque embora a Bíblia aprove as medidas em prol da vida, ela não põe isso como meio que uma obrigação. Você tem que fazer o tratamento até o final. Você está entendendo? Eu não vejo esse tom nos textos bíblicos. Vamos seguir. Então, segundo argumento. O segundo argumento em prol da eutanásia é que a eutanásia alivia o sofrimento da família. Né? Então, as pessoas dizem, olha, você fica ali, a pessoa está nessa situação, para que fazer isso? Olha, desista disso, só está fazendo o povo sofrer mais, tá? Olha só, queridos, em primeiro lugar, a gente já viu argumentos mostrando que a Bíblia não mostra o sofrimento como uma coisa que deve ser evitada a qualquer custo.
tá? Não, para não sofrer, vamos acabar com a vida. A gente não vê isso na Bíblia. E além disso, o compromisso de amor pelos familiares tem implícita a responsabilidade de sofrer por eles. Quando você ama alguém, você está assumindo o compromisso de sofrer por essa pessoa. Ou não? Sim ou não? Ter filhos, não faz você sofrer, não? Eita, Camila, Saulo chega e enche a boca. Vixe! Eu vi daqui. Eu acho que foi por causa do Danilo, né? Deve ter sido por causa do Danilo. Né? Então, como assim mata para acabar com o sofrimento? Porque mata o outro porque eu estou sofrendo? Como assim? Uma vez, amigo, que eu decido amar, o sofrimento vem no pacote. 1 Coríntios 13:7 diz o quê? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Faz parte do pacote, tá? Então, à luz das Escrituras, apressar a morte para aliviar o sofrimento da família não faz sentido. Terceiro argumento que as pessoas usam: a eutanásia alivia a família e ou o estado de altos custos financeiros. Né? Então, você está gastando, a família está dilapidando toda a poupança para fazer esse tratamento. Pois não, Seba? Uma vez que o paciente não tem mais as funções cerebrais e os médicos colocam a família naquela situação, desligam os aparelhos, é eutanásia? É vida ainda? É um tipo de eutanásia. A gente vai falar disso aí. Vai chegar lá, tá? Exatamente nessa situação. Então, a eutanásia alivia a família e ou o estado de altos custos financeiros. Então, de repente, olha, o Estado está gastando muito dinheiro com essa pessoa. Corta a verba, deixa morrer para investir em outras pessoas, porque afinal de contas, né? Então, o que é que acontece? Isso fica um pouco difícil pela maneira como a Bíblia afere o valor da vida. Como é que a gente pode aferir quanto vale uma vida humana? Você já pensou? Vamos refazer uma reunião para decidir quanto a gente gasta. Pronto. Tem uma pessoa doente na família, a gente vai investir nela 25 mil. Se o tratamento dela exigir mais de 25 mil, a gente para e deixa morrer. Né? Como é que a gente vai aferir quanto vale uma vida humana? Então, tipo, apressar a morte para não gastar é um tanto quanto esquisito à luz das Escrituras. Você vê Marcos 8, 36 a 37, por exemplo, Jesus perguntando às pessoas: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Então, a vida humana não é uma questão meramente material. A vida humana, ela tem questões espirituais envolvidas. Então, você vai dar o que em troca de uma vida? Você vai dar o que em troca de um ser humano? Você está entendendo? Então, fica difícil também a gente apoiar a eutanásia com base nesse argumento. Outro argumento que eles lançam, tá? Uma vida estritamente biológica não merece ser prolongada. O que é que eles dizem? Eles dizem que existe uma diferença entre uma vida biológica e uma vida biográfica, tá? O que é uma vida biológica? É somente um corpo que o coração bate, né? E que tem as funções biológicas funcionando. Mas está lá aquela pessoa, ela não fala mais, ela não ouve mais, ela não se comunica, ela não ama, ela não sorri, ela não, né? E aí, resultado, o que é que eles dizem? Isso não é mais um ser humano, isso é só um bicho. Muitas pessoas pensam dessa maneira, tá? Do ponto de vista teológico, alguém poderia até dizer: será que ainda tem imagem de Deus aí? Se a pessoa não interage mais, não ama mais, não perdoa mais, né? Então, será que isso não é só um pedaço de carne? Então, o que é que acontece? Qual é o problema desse argumento? É que ele mede a humanidade de alguém pelas capacidades que essa pessoa tem de fazer ou não alguma coisa. Se você pode conversar, se você pode ouvir, se você pode amar, se você pode expressar seus sentimentos, então você é humano. Se você não pode fazer essas coisas, você não é humano.
Se a gente partir desse princípio, a gente tem um problema. Por quê? Porque as pessoas têm capacidades diferentes umas das outras. Eu vou estar dizendo que você é mais humano quando você é mais capaz. E aí eu lanço uma pergunta. Um doente mental é menos humano do que alguém que tem a mente sã? Sim ou não? Um surdo que não sabe Libras é menos humano por não conseguir se comunicar? Então não dá para a gente medir a humanidade da pessoa pelo que ela é capaz de fazer ou não. A gente mede a humanidade da pessoa por aquilo que ela é. Ela é um ser humano, então ela é humano. Minha avó tem Alzheimer. Eu morava em Natal, quando eu fui passar uns dias na casa da minha mãe, e aí ela já estava com muita dificuldade, mas ela ainda me conhecia, ainda sabia quem eu era. Quando eu saí de lá nessa viagem, eu e Débora estávamos saindo bem cedinho, ela ouviu o barulho do carro e saiu chorando, perguntando se a gente já ia embora. E ali eu entendi que a partir daquele dia, a minha avó não iria mais me conhecer. Que aquela era a minha despedida da minha avó. E eu fui, abracei, beijei ela, e a gente foi embora e dito e feito. Quando a gente voltou lá na próxima vez, quando eu cheguei, fiz, Dona Elisete, ela, ô meu filho, me abraçou, depois que eu passei, ela virou para Débora e fez, quem é esse gordo? Aí o que acontece? Passaram-se os anos e ela ela ainda tinha alguma alegria, algum afeto, não sabia mais quem era ninguém. Mas hoje ela já não sorri, hoje ela já não fala. Ela vai, ela fica repetindo um som só. Ela não anda sozinha. E assim, ela não sabe quem sou eu, não sabe quem é Débora, não sabe quem é Isaac, não tem interação, não tem comunicação. Embora quando ela viu Isaac, ela ainda fez uma reação maior, como quem quis chegar perto, né? Mas vai chegar um momento que ela não vai fazer nem isso. Mas é a minha avó. Ela não deixou de ser minha avó, é a minha avó com as capacidades reduzidas. E as capacidades vão se reduzir ainda mais. Vai chegar um ponto que ela vai estar só em cima de uma cama. Vai chegar um ponto que ela não vai fazer mais nem esse som que ela faz. Vai chegar um ponto que ela vai ficar só parada. Vai chegar um ponto que ela não vai conseguir comer mais. Vai chegar um ponto que vai ter que colocar alimentação parenteral. Vai chegar um ponto que ela não vai conseguir respirar mais e vai partir. Mas quem determina quando vai ser esse ponto é Deus. Ele é o dono da vida. Né? Então, como eu posso chegar e dizer que a minha avó é menos humana porque ela tem um Alzheimer? Então, quando você parte do princípio de que o mundo todo foi feito por Deus e que é Deus quem define o que é certo, como são as coisas, você começa a caminhar numa direção um pouco diferente. Começa a perceber que os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. Aí vem a questão que foi levantada pelo Seba, tá? Haveria algum caso justificável, tá? Então, veja só, existem situações bem específicas. Por exemplo, um caso que já é comprovadamente irreversível, um caso cuja consciência esteja inativa para sempre, né? Então, não tem mais como a consciência voltar, está clinicamente o cérebro incapaz de ter consciência. A vida biológica é mantida às custas de aparelhos. A mente não está mais lá, só tem aparelhos forçando a vida.
De repente já houve um tempo razoável de orações e de espera pela intervenção sobrenatural de Deus, porque a gente acredita no milagre, né? A gente acredita que Deus devolve a vida até a quem teve morte cerebral ou não. Eu creio nisso. Eu creio nisso, tá? Mas já houve um tempo razoável de orações e de espera pela intervenção sobrenatural de Deus. Deus já deixou claro que não vai fazer. E aí, de repente, a pessoa está numa situação que você desliga o botão e o coração para de bater. Então, resultado, nessas situações, me parece que a eutanásia não seria tomar o lugar de Deus. Me parece que nessas situações a eutanásia seria dizer: Deus, nós lutamos pela vida até o último momento, mas agora já chegou num ponto que não vai fazer diferença alguma. Então, está nas tuas mãos. Me parece, Sebastião, que essas situações não são situações em que Deus veria como um assassinato, você está entendendo? Porque essa que é a grande questão. Se você assume o lugar de Deus e tira a vida, isso é assassinato. E quem é crente não quer cometer assassinato. Amém? Então, resultado, essas situações, me parece que são situações razoáveis. E aí, pois não. Então, num caso assim, quando a pessoa está com morte cerebral, quer pedir os órgãos, né, da pessoa. Sim. Então, é normal retirar-se os órgãos, Sim, não? sim. Normal, não fere nenhum princípio bíblico. Não fere nenhum princípio bíblico. Uma vez que você já orou, já esperou, já investiu tudo, já lutou em prol da vida, chegou num ponto que ficou claro, daqui não volta, Deus já mostrou, né? Já mostrou, não é esse meu projeto, daí estou deixando para morrer, porque eu vou trazer para mim. Então, doar os órgãos é extremamente coerente. Inclusive, Débora, minha esposa, sabe que se eu estiver nessa situação, tiver alguma coisa que preste, se tiver alguma coisa que preste, ela deve doar. Ela não pode, isso ela deve. E se eu souber que ela se negou, eu vou vir puxar o pé. Então, isso para mim já é bem claro, tá? Então não vejo que na Bíblia Deus olharia aí para isso como assassinato. Não faz sentido, entendeu? Todo mundo entendeu a situação? Microfone para o irmão Walter, por favor. Isso que o Sebastião falou, eu tive uma experiência com o meu irmão. A médica chamou uma vez, falou assim: o seu irmão, a pressão dele, ele estava em coma, né? A pressão dele chega altíssima e daqui a pouco ela baixa quase a zero. Eu preciso operá-lo. E chamou a gente lá, né? Eu falei para ela: doutora, a senhora estudou, eu não sei. Eu estou na sua mão. Eu não tenho resposta para isso. Então a senhora faça aquilo que a medicina ensinou. Infelizmente ele faleceu. Eu andei com algum tempo com essa culpa. Será que se eu tivesse mandado operar, ele teria vivido? Se eu tivesse mandado ele operar, ele teria morrido? Eu fiquei algum tempo com essa dúvida. Hoje não tenho mais, graças a Deus. Sim. Irmão Walter, você fez o certo, meu irmão. Né? Às vezes, quando o médico lança isso, ele só está dizendo que não assume a responsabilidade. Mas a gente não tem meios para aferir o que é melhor. Você fez exatamente o que eu faria nessa situação. Olha, se o que tem, se não fizer nada, é ruim, se fizer é ruim, veja para a senhora o que é melhor, o menos ruim. A senhora não entende isso, o senhor entende isso, faça. Você fez o correto, não tem culpa nenhuma aí não. Pode viver livre mesmo. Gente, voltando para Jó, né? Nós vimos Jó, e eu acho o livro de Jó um dos mais incríveis da Bíblia toda. Eu ainda vou fazer uma série de mensagens em Jó, tá? Num domingo assim, para a gente queimar o juízo, porque o livro de Jó é sensacional.
Mas você vê que Jó, a gente aprende muita coisa preciosa com Jó. E uma delas é que o justo também desmorona. O justo também perde as estribeiras. E foi o que aconteceu com ele. Ele disse aquelas coisas realmente. Ele disse, para que insistir na vida? Por que não morrer logo? Por que não buscar o fim? Né? Por que Deus insiste em manter vivo quem está nessa situação como eu? Só que duas observações importantes. Em primeiro lugar, Jó em nenhum momento sequer cogitou suicídio. O que Jó queria era que Deus tirasse a vida dele. Jó pediu a Deus para morrer, pediu várias vezes, mas ele sequer cogitou essa hipótese, tá? E em segundo lugar, nós vemos que essas palavras ditas por Jó foram o grito de uma alma angustiada, mas que quando Jó estava no equilíbrio, ele não falava assim. Então, por exemplo, logo quando aconteceu a situação toda, que ele perdeu seus filhos e tudo mais, passa aí, por favor, próximo. Né? A mulher dele chega para ele e diz, cara, você ainda mantém a integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Mas aí olha o que ele responde, você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então, Jó diz, olha, Deus é soberano. Se Deus está me dando vitória e bênção, eu recebo. E vou enfrentar isso com fidelidade. Mas se Deus está mandando dor e sofrimento, eu também recebo. E vou enfrentar com fidelidade. Era essa a mentalidade de Jó. E tanto é que apesar de ter pedido para morrer, de ter amaldiçoado o dia que nasceu, ele continuou ali. Querendo que Deus viesse e dissesse por que ele estava passando tudo aquilo. Quando Deus aparece para Jó, quando Deus massacra Jó e coloca Jó no lugar dele, aí olha o que Jó diz, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O que é que Jó está dizendo para Deus? Eu falei besteira, eu falei do que eu não sabia. Eu não tinha condições de discernir a complexidade do que está acontecendo comigo, por isso que eu disse aquilo. Então, queridos, o livro de Jó não ensina que a morte deve ser desejada, que a morte deve ser apreciada, que a morte é digna. O livro de Jó ensina que o sofrimento, ele vem na nossa vida e Deus soberanamente está no controle dessa situação. O livro de Jó ensina que um justo pode passar por esse sofrimento e desmoronar, mas se manter fiel. O livro de Jó ensina que Deus, no final das contas, está no controle de todas as coisas, e quando a gente não entende, o melhor é deixar e esperar o que Ele vai fazer. Então o livro de Jó ensina essas coisas para a gente. Esperar e não apressar as coisas. Então, o princípio básico é esse, tá? Eutanásia, no caso da eutanásia passiva natural, em situações comprovadas, me parece que colocar nas mãos de Deus e não insistir na intervenção não natural, me parece que é algo que Deus respeita. Mas tomar medidas ativas para apressar a morte é coisa que Deus não aceita. Tá? Então, que Deus nos abençoe, que nenhum de nós passe por dores tão grandes assim, mas se por acaso tiver que passar, que a gente enfrente com fidelidade e no final seja aprovado diante do Senhor. Amém? Opa, Seba. E aquela mulher lá francesa, tem um resposta do fim dela? Infelizmente ela se matou. A justiça negou o pedido dela. O plano dela era ir para a Suíça,
onde lá a lei permite, mas ela se matou dentro de casa, se suicidou. Tá? Vamos ficar em pé? Queridos, próximo domingo vamos falar sobre suicídio. Orem por mim. Isso é um tema dificílimo, para que Deus dê realmente a direção e que a gente fale com fidelidade acerca do que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto, tá? Hoje à noite temos culto normalmente. E a mensagem, de certa forma, tem a ver com o que a gente falou abaixo. O tema da mensagem vai ser: por que não desistir? Então, vem hoje à noite, vai ser bênção. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento que passamos aqui juntos. Te agradecer pela alegria de estarmos como igreja, te louvando, aprendendo, crescendo. Eu te agradeço em especial por estar de volta. Eu e a minha esposa amamos as férias, mas amamos mais ainda voltar para a nossa casa e para o nosso povo. Que o Senhor nos prepare um ano maravilhoso, um ano abençoado, Pai. Um ano de crescimento e de vitória na nossa igreja. Um ano de cada vez mais vidas serem alcançadas, Senhor Deus, transformadas pelo Evangelho e descobrindo a verdadeira felicidade no Senhor, Pai. Continua conosco no dia de hoje, nos dá um bom tempo de almoço, uma boa tarde de descanso, e que à noite estejamos de volta para te adorar como o Senhor merece, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deus abençoe todos e até a noite, se Deus quiser. Diga lá.